O fundo musical é benção. Pega sua Bíblia, abre no livro de João, capítulo 6. A partir do versículo 1 mesmo. Estava conversando com o Tiago, lá no fundo, o evangelista Tiago. Menino de Deus, viu? Tiaguinho, Deus te abençoe. E nós estamos falando um pouco a respeito de cultura de reino que está sendo deturpado por aí. Existe um ditado que eu e o David a gente conversa bastante, e é um ditado até bem popular, né? Está existindo muito cacique para pouco índio ultimamente. Todo mundo quer mandar, mas ninguém quer servir. Todo mundo quer apontar o dedo, mas ninguém quer obedecer. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. E a palavra diz que é melhor aquele que ouve do que aquele que fala. Melhor aquele que serve do que aquele que é servido. E ele ainda diz assim: que aquele que quiser ser grande, seja o menor. E essa passagem fala um pouco a respeito de um momento marcante no ministério de Jesus, marcante no ministério dos apóstolos de Jesus, mas que eles não conseguiram compreender de uma forma clara. Em especial um apóstolo em particular, que o nome dele era Filipe. João 6, capítulo 6, versículo 1. João 6, capítulo 6. Vamos lá? Todos acharam? Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia até o de Tiberíades, e o seguia uma numerosa multidão, simplesmente porque haviam visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali, junto aos seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque bem sabia o que ele estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Repita comigo: 5 pães e 2 peixes. Mas isto, o que é para tanta gente? Só até aí. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lançada, e essa palavra nos ensina que quando ela é lançada, ela não volta vazia, porque ela tem poder para fazer divisão de juntas, medulas e ossos. Ela nos ensina que ela é apta para discernir intenções e pensamentos. Senhor, que esta palavra tão poderosa atua em nosso meio nesta noite, libertando os cativos, curando os enfermos, restaurando os oprimidos e salvando os que estão longe da tua casa. Espírito Santo, nós não temos nada a oferecer, mas o Senhor tem tudo a nos oferecer nesta noite. Começa a passear em nosso meio, enquanto nós estivermos ouvindo a tua palavra, que os enfermos venham estar sendo curados, que o teu poder venha estar sendo manifestado em nosso meio e nas nossas vidas, para a glória do teu nome. Isso é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Se você crê nessa palavra, qual é o nome dele? Isso.
Eu gostaria de conversar com o Tiago. Não conversei com ele só hoje, nós conversamos bastante no dia que ele foi lá na igreja. Também me chamar para estar vindo aqui hoje. E sempre existem aquelas palavras que ruminam a gente. O que é ruminar? Parece uma vaca mesmo. Quem é a vaca? A vaca ela come e ela fica ruminando aquilo. Ela fica mastigando o tempo inteiro. E tem palavras que a gente precisa ruminar elas. Existem palavras que Deus me dá, que eu prego elas diversas vezes. E toda vez que eu prego, eu sou mais ministrado. Porque ela ainda está falando comigo. E uma coisa que eu tenho aprendido, e a gente conversava hoje isso no carro, é que a maioria das adversidades que acontecem na nossa vida, relacionada até mesmo a outras pessoas, não é para que nós sejamos usados para mudar as outras pessoas, mas é para que aquelas pessoas estão sendo usadas para mudar a nós. Querido, quando aparece uma pessoa chata na sua vida, não pensa que é você que vai ter que evangelizar ela, é ela que está evangelizando você. Quando aparecer aquela casca de ferida na tua vida, não pense que é você que está sendo usado por Deus para transformar ela, é ela que está sendo usada por Deus para transformar você. E essa palavra fala um pouco a respeito de um cara muito chato, Filipe. Nós acabamos de ler uma passagem bem conhecida, no momento onde Jesus estava passando, e ele havia saído de uma campanha de ministrações, de curar enfermos, de expulsar demônios, de ganhar almas. E uma grande multidão começou a seguir ele por onde ele andava. E quando essa multidão começou a segui-lo, e eles pararam próximos a um lugar desértico, ele se assentou, aquela multidão também se assentou, e ele começou a falar. Uma coisa que Jesus gostava de fazer era falar. Tem gente que pensa que está incomodando Jesus de conversar com ele. Não. O que ele não aceita é um relacionamento onde existe um monólogo, onde só ele fala e você não fala com ele. Existem pessoas que têm um monólogo com Deus, não tem um diálogo. Ah, Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir. O dia que você não estiver ouvindo Deus é porque Ele quer ouvir você. O dia que você falar assim, Senhor, fala comigo porque eu não estou te ouvindo, eu quero te ouvir, significa que Ele quer ouvir você. Ouvir a Deus é importante, mas falar com Ele é muito mais importante. Paulo dizia acerca de orar em línguas, que é a edificação de si próprio. A palavra diz que quando nós oramos em línguas, nós nos edificamos a nós mesmos, porque o nosso espírito fala com Deus em mistérios. E ele exorta os discípulos dele a orar em línguas, mas mais importante do que orar em línguas, profetizar, ou seja, falar. E ele ainda diz, não, eu não estou criticando quem ora em línguas, eu oro mais em línguas do que todos vós, mas eu digo que é mais importante que profetizeis do que oreis em línguas. Ou seja, mais importante do que se edificar, edificar os outros. Mais importante do que Deus falar com você, é você falar através dele. Porque uma coisa, querido, que você pode ter certeza, você pode ter entrado aqui falando assim, eu só vim ouvir uma palestrinha gostosa, achei bonito isso aqui, ligados, funcionando essas lâmpadas, eu só vim aqui, eu quero aceitar Jesus, eu não quero fazer nada. Ou então aquele que aceitou Jesus falando, eu estou sossegado, eu estou light hoje, por enquanto eu não quero fazer nada. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, você pode ter entrado aqui achando que Deus não ia fazer nada na tua vida, mas uma coisa que você pode ter certeza, olha para o seu irmão aí e diz para ele assim, ó, sabe de nada, inocente. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Talvez você entrou aqui e falou, eu só vim aqui ouvir alguma coisa, falar um pouquinho, ouvir um pouquinho, cantar uma musiquinha, depois eu volto para minha casa, faço as mesmas coisas. Só que a palavra diz em Eclesiastes capítulo 7, que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Você entrou
estou aqui para começar um culto, mas no final desse culto Deus vai falar com você e Ele quer usar você. Ele quer usar você. Não, Ele não te trouxe aqui apenas para ser um membro, apenas para encher uma cadeira. Tem pessoas que estão tão íntimas da cadeira que quando ela chega na igreja ela fala: ninguém pode sentar nessa cadeira porque essa aqui é minha. Se alguém senta aqui, David. Aí a pessoa chega e tal: desculpa, irmão, essa é minha. Não tem o nome dela, não tem uma numeração, não existe um documento, mas ela está com tanta afinidade com o banco que ela não quer sair daquele banco. Não, porque aqui eu ouço o som direitinho, aqui eu entro no fogo, então eu não quero sentar ali, eu quero sentar aqui. E Deus não te trouxe simplesmente para sentar na cadeira. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Filipe era um discípulo de Jesus que já estava andando com ele há um bom tempo, assim como todos os outros. Jesus, quando começou a ministrar aquela multidão, as horas foram passando, o diálogo foi passando, e o final da tarde estava chegando, e aquela multidão estava longe da cidade mais próxima. Eles já haviam passado o dia inteiro sem comer. Jesus então olha e se compadece daquela multidão, e ele levanta um questionamento nesse capítulo 6 do livro de João, assim também como ele fala no livro de Mateus e nos outros evangelhos. Ele questiona Filipe acerca do que a igreja deveria fazer para alimentar os outros. Ele olha para Filipe e João, que era aquele cara íntimo de Deus, era aquele cara que inclinava a cabeça para ouvir Jesus, era aquele cara que tinha diálogo com Jesus. João, ele era um cara tão íntimo de Jesus, que no dia que Jesus na ceia disse que estava entre os 12 aquele que iria trair ele, todo mundo ficou, até Pedro ficou: sou eu? Todo mundo ficou questionando: será que sou eu que vou trair Jesus agora? Todo mundo questionou, menos João. Enquanto os 11 falavam: Senhor, sou eu que vou te trair, João olhava e falava assim: Senhor, qual deles? Porque aquele que é íntimo de Jesus sabe que não vai trair ele por nada. Aleluia. Enquanto você ainda tem dúvidas de se você vai andar com Deus ou não, é porque você ainda não é íntimo dele o suficiente. Porque quando você for íntimo dele o suficiente, você vai dizer: Senhor, eles podem te trair, eu não. Aleluia. Quando alguém chegar para você e falar assim: irmão, não diz dessa água eu não beberei, diz para ele: não bebo mesmo. Aleluia. Não diz que você não vai se desviar, não. Diz sim: eu não vou me desviar, não. Aleluia. Eu não vou me afastar, não. Porque se você duvidar no seu coração, é porque você ainda não é íntimo dele. Quem anda com Jesus sabe que ainda que todos o traiam, você não vai trair. Aleluia. E João é um cara que conhecia Jesus, e ele é o único dos evangelhos que diz: Jesus questiona Filipe sabendo o que ia fazer. Jesus não estava pedindo alguma coisa, ele estava ensinando alguma coisa. E ele então questiona Filipe e diz: Filipe, não é lícito que nós dispensemos essa multidão faminta, mas como nós vamos alimentar tão grande multidão? Filipe se desespera na hora, se descabela na hora. Ele então olha para Jesus e diz assim: Senhor, 200 denários não são suficientes para alimentar cada um com um pouco. Em outros evangelhos ele diz, pior ainda, ele diz assim: Senhor, o que nós temos não é suficiente nem para nos alimentar, quanto mais aos outros. Filipe estava demonstrando a igreja dos dias de hoje, a igreja que está preocupada com o seu próprio umbigo, a igreja que está preocupada com o seu próprio problema, com a sua própria satisfação, a igreja que fala de Jesus, até prega, canta, dança, faz um teatro, mas na hora que o bicho aperta, farinha pouco, pilão é só meu. Quando na verdade o ditado devia ser: farinha pouca, divide o pilão. Filipe entrou em desespero
perceberam ao ver que Jesus estava compadecido e disposto a alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Isso dava mais de 10.000 pessoas. E ele falou assim: esse cara é louco. E uma particularidade, querido: Filipe não era o tesoureiro do ministério. Filipe não tinha que saber quanto tinha no caixa, porque Filipe não era o tesoureiro. Quem era o tesoureiro era Judas. Só que Filipe devia ser aquele cara chato que ficava toda hora na tesouraria. E aí, quanto que entrou hoje? Quanto que entrou hoje de oferta de dízimo aí? E aí, será que dá pra gente dormir no hotel hoje? Será que dá pra gente comer uma carninha assada? Vamos ter que comer pão de novo. E aí, Judas, quanto que está entrando? E Judas era um ladrão. Além de tudo, ele pegava parte dele. Aí eu acho com certeza que Judas já havia sido questionado por Filipe de quanto havia no caixa. E aí, com certeza, na cabeça de Filipe veio aquele questionamento: lá vem ele com essa história de novo de querer alimentar os outros. Já não basta o cara ter me ensinado que a raposa tem ninho, que a raposa tem covil, que a cobra tem ninho, mas que ele não tem nem onde reclinar a cabeça. Agora o cara ainda quer usar o único dinheiro que a gente tem. Filipe estava preocupado com si só. Filipe estava preocupado com a boca dele. E a igreja dos dias de hoje é uma igreja que funciona da mesma forma. Paulo dizia que se não agrada o meu irmão que eu coma carne, até a carne eu deixo de comer. Uma igreja que não se preocupa com os outros não é igreja. A plenitude da igreja em Atos 2, Atos 3 e Atos 4, a igreja primitiva, a igreja modelo, era uma igreja que andava como se Jesus viesse agora. E eles então começaram a dar tudo que eles tinham, a vender tudo que eles tinham e a depositar nos pés dos apóstolos. E os apóstolos repartiam com a igreja conforme a necessidade de cada um. Aleluia. E a Bíblia ainda diz que chegou um ponto em uma igreja de mais de 10.000 pessoas que não existia necessitados. Sabe por que uma igreja de 10.000 pessoas? Porque na primeira conversão Pedro ganhou 5, na segunda ganhou 3, mais os irmãos que estavam agregados. Aleluia, Jesus. A igreja cresceu muito rápido, eles tiveram que aprender muito rápido. Na igreja não pode haver necessitados. Aleluia. Existe um pastor que faz assim, né? Quando a pessoa vem com fome: pastor, eu estou com fome, pastor, eu preciso de uma cesta básica, sei lá, uma ajuda. Aí ele fala assim: irmão, ajoelha aí que eu vou orar por você agora. Oh Deus, provê essa vida. Não, querido, é para você prover. O irmão vai vir com frio, você vai pedir que o fogo do Espírito aqueça ele? Senhor, eu estou com frio, eu não tenho uma roupa. Ah, peraí, então, vamos orar aqui que o fogo do Espírito vai aquecer você. Não, é hipocrisia isso. Isso é hipocrisia. Uma igreja funcional é uma igreja que se preocupa com o próximo. Uma igreja que cresce nos dons, que cresce na intimidade com Deus, é uma igreja que se preocupa com quem está do lado dele. Tanto que Jesus, ele disse o quê? Não tem como eu dizer que adoro a Deus se eu não amar o meu. Quando eu alimento a quem tem fome, eu alimento a Deus. Quando eu dou de beber a quem tem sede, eu dou de beber a Deus. Quando eu visto a quem tem frio, eu visto a... Quer falar com Deus? Quer conhecer a Deus? Conheça o seu irmão. Aleluia, Deus. Entenda a necessidade de onde você está e haja. Não ore para que Deus levante ceifeiros, seja você o ceifeiro. Não ore para que Deus levante pessoas que vão fazer alguma coisa, seja você a pessoa que vai fazer alguma coisa. Glória a Deus. Nós não podemos mais concordar com uma igreja evangélica sem evangelho, com uma igreja onde tem cristãos, mas não tem Cristo, aonde ela tem emoção, mas não tem unção. Ah, Ronaldo, o que você quer dizer com isso? Que quando eu caio na emoção? Querido, se você cai no espírito,
você tem que se levantar por pessoas. Se você se levanta e fala assim, ai que delícia, né? Que gostosa a presença de Deus, agora vamos pro Habib's, alguma coisa está errada com o seu cristianismo. Se você não está preocupado com a irmã da tua igreja que está lá na cama enferma, se você não está preocupado com a família que está lá na tua igreja, que está passando necessidade, alguma coisa está errada com o seu cristianismo. É uma igreja que se preocupa consigo, não com os outros. Filipe entra em um questionamento, cara, extremamente idiota. Ele olha para Jesus e diz: 200 denários não são suficientes para alimentar ninguém com pouco. Se você conhece Mateus capítulo 20, as parábolas dos trabalhadores da vinha, você vai ver que o trabalhador da vinha, o dia de trabalho dele era 1 denário. 200 denários eram aproximadamente 7 meses de trabalho. Eu não sei se dava para alimentar uma multidão com pães, mas com certeza era muito mais provisão do que 5 pães e 2 peixes. Só que a igreja que se preocupa consigo mesma, quanto mais ela tem, menos ela diz que tem. Sabe aqueles irmãos fominha que nunca se contentam com o que tem? Eu tenho um carro, mas eu preciso de outro. Fominha. Eu tenho um emprego, mas eu preciso crescer logo. Fominha. Deus, eu preciso casar logo. Fominha. Vai com calma, cara. Vai com calma, segura. Segura. Eu lembro que antigamente, no começo da minha conversão, eu fui para a igreja por causa de uma menina. A maioria vai por causa de alguém, ou por causa de alguma coisa. Dificilmente alguém vai para a igreja no começo por causa de Cristo. Dificilmente. Aí a menina foi para a igreja e eu falei: eu vou também. Aí ela foi e eu fui. Aí quando eu cheguei lá, o louvor foi uma bênção, a palavra foi uma bênção. Aí eu falei: pô, até que é gostoso isso aqui. No final da história, ela saiu e eu fiquei. Aí eu comecei a falar para Deus assim: ó Deus, eu sei que eu estou aqui, ela foi embora, mas eu fiquei, eu te amo, mas eu já vou te avisando que 6 meses solteiro eu não aguento. Deus, o Senhor me conhece, 6 meses é muita prova para mim, eu não aguento. 6 meses eu desvio. Passou 6. Aí eu falei: tá bom, pai, beleza, tudo bem, eu entendi, sua presença é melhor do que o vinho, tá bom, mas 1 ano é demais. 1 ano você está de brincadeira comigo, né, Deus? Libera a varoa, Deus, libera. Passou 1 ano. Aí eu falei: pai, você está de brincadeira agora, pai. 1 ano agora você já está de sacanagem comigo. 1 ano é demais da conta. Passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6, passou 7, passou 8, irmãos. 8 anos. Mas não é solteiro gospel não, viu? Solteiro dando beijo na boca dos outros, não é solteiro mesmo. Tem irmão que é solteiro gospel. Tudo é gospel agora, né? Quando o cara quer tomar cerveja, toma cerveja sem álcool porque é gospel. Você vai pro gospel pro inferno. Vai você e o gospel, junto com o capeta. Vai. Tudo é gospel agora. Não, eu não bebo mais cerveja não, eu sou crente. Só tomo uma sem álcool. É sem vergonha do mesmo jeito. Porque está bebendo a cerveja sem álcool porque queria beber com álcool. É como o cara que quer adulterar, mas para não adulterar assiste pornografia. Sem vergonha. Sem vergonha. Pega coisas profanas e dá uma santificada nelas. Jejum, você sabe que jejum é por completo, né? Aí todo mundo fica agora: jejum de lasanha, jejum de feijoada, jejum de bala. Que jejum é esse, irmão?
Ai, não, eu tô de jejum, rapaz. Tô de jejum. Você tá de jejum do quê? Lasanha. Você come lasanha todo dia? Você tá de jejum, infeliz? Jejum de lasanha. Jejum de coca. Jejum de coca. Não, jejum é jejum, irmão. Assim como solteiro é solteiro de verdade. Viu? Viu? Pequeninos de Deus. Viu, adolescentes? Se eu aguentei 8 anos, você aguenta 16, amém? Não, irmão. Vou orar para Deus te livrar dessa prova. Vou orar para Deus te livrar dessa prova. Mas vou dizer para você uma coisa. Quando Deus faz, Ele faz perfeito. Minha esposa é uma bênção na minha vida. Ela é a minha pastora. Quando eu começo a perder a cabeça, é ela que me traz de volta pro prumo. Ô gordinho, baixa a tua bola, você tá viajando. É ela. Ela é uma bênção. Não espera o que é de Deus pra tua vida. Não se corrompe com porcaria, não. Não vai perder primogenitura por causa de mentira, não. E depois você vai se arrepender. Filipe, então, é esse cara. 200 denários dava para alimentar muito mais do que 5 pães e 2 peixes. Só que André se aproxima e diz o quê? Senhor, esse jovem se aproximou e ele disse que ele tem 5 pães e 2 peixes. O que é isto? André questiona. Para uma grande multidão. Com certeza era muito menos do que 200 denários. Provavelmente aquele jovem era um jovem gordinho que nem eu. Fominha. Porque pão sírio não é um pão que nem o nosso pãozinho francês de 50 gramas. Pão sírio é aquele pão de Beirute. Sabe aquela lata? E o menino tinha 5 e 2 peixes. Eu imagino que pelo tamanho do pão devia ser uma tilápia que ele tinha. E o menino ia comer aquilo, era o lanchinho do dia dele. Acho que o gordinho falou assim: isso aqui é o meu lanchinho do dia. Eu sei que Jesus fala muito, eu vou ficar aqui, então já trouxe o café, o almoço e a janta. Mas quando ele viu todo mundo questionando, brigando, ele falou assim: pô, com certeza ele não sabia que Jesus ia multiplicar aquilo. Ele não sabia que Jesus ia fazer um milagre com aquilo. Com certeza na cabeça dele era o quê? O que eu tenho dá para mim e dá para dividir também. A cabeça dele era essa. Na cabeça dele não existia que Jesus ia fazer um milagre. Na cabeça dele era assim: eu acho que eu vou ser o primeiro, vou dizer que trouxe alguma coisa, e aí a galera vai vir junto. Você pode ver, quando a gente acaba de pregar e faz o apelo, quando vem o primeiro, vem um monte. Quando a gente pede para alguém bater palma, todo mundo espera o primeiro. Sempre a galera precisa de alguém para se manifestar. Então o menino pensou assim: eu vou entregar 5 pães e 2 peixes. Não é possível que no meio de uma multidão de 10.000 pessoas não apareçam mais pessoas entregando, e a gente faz um pratinho. Sabe aqueles pratinhos de festa? Quando você se junta com todo mundo? Dura coisa é quando você fala para todo mundo trazer e só você traz. Aí Jesus tem que multiplicar mesmo. Já aconteceu comigo. Falei: vamos fazer um churrasco, levar as carnes, levar um refrigerante. Trouxeram um monte de refrigerante, carne ninguém trouxe. Eu falei: meu filho, a gente vai fazer o que agora? Dura coisa é isso aí. É difícil, cara. É muito difícil. Ele sabia que na cabeça dele era o quê? Ele ia ser o primeiro a fazer para que outros viessem e fizessem. Só que ninguém foi. Ninguém foi. E uma coisa que me chama a atenção é que João, ele entende o conceito da vontade de Deus. Porque ele diz claramente: Jesus sabendo o que ia fazer. Mas em nenhum momento ele diz que Jesus sabia com o que ia fazer. Agora começa a pregação. Deus só vai multiplicar aquilo que você entrega para Ele. Deus só vai operar naquilo que está nas mãos dele. Deus só vai manifestar na sua vida aquilo que você manifestou para Ele. Filipe
perdeu a grande oportunidade, porque em nenhum momento estava escrito que era para ser a multiplicação de pães e peixes. Talvez se Felipe, aquele nosso cego cabeçudo, tivesse chegado e falado assim: Jesus, nós temos aqui 200 denários, é o dinheiro da igreja, ó, está tudo aqui na sua mão, o que o Senhor fizer está bem feito. Talvez ele perdeu ali a grande oportunidade de ver a primeira multiplicação de dinheiro, porque em nenhum momento na Bíblia está escrito que ele ia multiplicar pães, ou tá? Não. Ele ia fazer alguma coisa, mas ele ia fazer com aquilo que fosse lhe entregue. Aleluia. Aí você, cabeçudo, não quer entregar para Deus as coisas, porque você tem medo. Aí fala, ele não enxergava, e ele até então ainda não tinha saído sem a mãe. E ele começa a sair pela porta, assustado. A casa ficava no mesmo quintal, ele só tinha que andar. Mas como ele ainda não tinha saído da dependência da mãe, até aquela andar no mesmo quintal para ele era um desafio. E quando ele começa a andar, e a mãe está atrás, ela diz: vai, filho. E ele começa a chorar, ele não sabe se chora, não sabe se ri. E ele vai e fala: mãe, eu não estou enxergando, mãe, me ajuda. Ela olha e fala: não, filho, eu não vou te ajudar. Você vai sozinho, porque você é guerreiro. Você vai conseguir. E o menino começa a andar, ele anda mais um pouquinho, ele para. E aí a mãe para de falar. A mãe cessa, ela se cala. E no momento que ela se cala, o menino dá mais alguns passos. Aí, como a gente sente a presença de alguém mesmo quando a gente não vê, ele sentia a presença da mãe. E ele fala: mãe, mas ela não respondia. Ela não deixava ele perceber que ela estava perto. E ele continuou andando, chorando, rindo. Aí ele precisava ver alguma coisa meio estranha, ele voltava para trás, mas aí continuando andando, e ele conseguiu chegar. E eu enxergo, querido Deus, nas nossas vidas da mesma forma. Aleluia. Nós também somos ovelhas mudas, sendo levadas ao matadouro todos os dias. E muitas vezes nós não enxergamos a Deus. E por um momento, no início da nossa conversão, ele até anda com a gente. Ele cuida da gente mais do que ele cuida hoje, né? Tem mais carinho, tem mais presença, tem até mais milagres. No começo da minha conversão, eu lembro que Deus multiplicava dinheiro da minha carteira. Eu falei: meu Deus, por que você não faz isso hoje? Um dia eu fui, tinha um dinheiro, aí veio aquela presença gostosa no culto, e o dinheiro era para fazer a feira lá em casa da minha mãe. Aí eu fui e dei todo o dinheiro. Minha mãe ficou doida, ficou brava. Por que você fez isso, menino? Agora como é que a gente vai comprar comida para a semana? Eu falei: mãe, e eu nem duvidei. Eu falei: eu tenho certeza que amanhã Deus vai dar 10 vezes mais. Não é que ele deu? Aleluia. Glória a Deus. No outro dia, aí eu falei assim: putz, devia ter pedido 1000. Caramba. Deus faz coisas no começo da nossa conversão, ele mima a gente. Você vê capeta, você vê anjo, depois você não vê mais. Eu lembro que eu ia para um monte para ver capeta. Todo mundo falava: vamos pro monte, tem capeta. Eu falava: beleza, vamos lá. Tem anjo de vez em quando também, vamos lá. Os galhos pegam fogo, vamos lá ver também. No final a gente nem orava, só pegava os galhos e descia feliz. Eu lembro que eu fiquei com um galho 1 ano dentro da minha Bíblia. Eu acho que se aparecesse alguém endemoniado, eu ia usar o galho para expulsar o capeta. A gente é meio louco mesmo, Deus já sabe. Aí ele fala: tá bom, sem vergonha, vai, eu vou te usar desse jeito mesmo. Mas aí você vai crescendo um pouco, mas ele fala: tá na hora de você aprender a andar sozinho. Aí ele vai soltando a sua mão e só fala: vai que eu sou contigo. Aí chega uma hora que nem falar ele fala mais. E você não sabe para onde está indo. Você não sabe o que está na sua frente, nem o que ficou atrás. Aí de vez em quando você sente a presença dele, como o menino sentia a presença da mãe. Você fala: Deus, senti uma glória aqui, você está aqui? Ah, orei em línguas hoje, senti um arrepio nas costas. O Senhor está aqui, mas ele não responde. Porque a partir de agora ele quer que você não seja mais apenas criança. Ele quer que você aprenda a crescer com ele. Enquanto nós precisarmos de leite, ele vai nos dar leite.
Mas no momento que nós precisamos nos alimentar de coisa mais sólida, Ele vai nos soltar. Ele vai permitir com que você faça como filho pródigo. Vá para o meio da rua, se perca, faça o que tem que fazer, só para que um dia você se lembre que a casa do pai é melhor do que a rua. Aleluia, Deus. Filipe entendeu. Eu não vou aqui me estender porque ele dá uma outra mensagem. Mas Filipe, no capítulo 8 de Atos, é um outro cara. Depois de ver que Deus tem poder de fazer até McFish, porque o primeiro McFish foi ele que fez, pão com peixe. O McFish que você come no McDonald's foi Jesus que fez. Ele viu que Deus tinha poder para fazer qualquer coisa. Você faz o McFish, você faz qualquer coisa. E aí Deus fala com ele, manda ele ir atrás de um eunuco, um homem castrado, não tinha sexualidade. Era um homem que não iria nunca se casar, não iria se dar a casamento, não iria se relacionar com uma mulher, porque os eunucos, como eles assistiam às rainhas do reino, os reis mandavam castrar eles, para que eles não se interessassem pelas rainhas e nem as rainhas se interessassem por eles. Mas aquele homem, mesmo sendo eunuco, não tendo sexualidade, embora sendo julgado pelos judeus, que era uma raça machista, o cara não é homem, não tem sexo, não vai poder gerar. Para judeu é o seguinte: o homem tem que gerar e a mulher tem que conceber, senão não presta. Só que para Deus, querido, você é ser humano, independente de quem você seja. Deus não está olhando a sua carne, Ele está olhando a sua alma. E aquele homem que ninguém evangelizava o eunuco. Todos os anos ele ia em Jerusalém, na festa das nações, mas ninguém evangelizava o eunuco. Deus então usa o próprio Filipe, aquele cara que só pensava em si mesmo, para pensar por uma pessoa que ninguém mais queria pensar. Aleluia. E quando ele se aproxima do eunuco, ele vê que o eunuco estava lendo Isaías 53. E ele olha para o eunuco e diz assim: você entende o que você lê? O eunuco vira para ele e diz o que muitos, presta atenção agora, você que quer ser ministro, nunca dispense ninguém, porque a pessoa é chata, porque a pessoa é boa, porque a pessoa é rica, porque ela é pobre. Nunca dispense ninguém. Ame os que vos maldizem, abençoai os que o amaldiçoam. Esse é o segredo de um ministério frutífero. Quando ele olhou e viu o eunuco, ninguém evangelizava o eunuco, mas o eunuco tinha fome pela palavra de Deus. Ele estava lendo a Torá. E quando ele pergunta: você entende o que você lê? O eunuco olha para ele e diz assim: como eu vou entender se ninguém me ensina? Muitas pessoas aparecem famintas perto de você, mas você está tão preocupado consigo mesmo que você não dá tempo para elas falarem, e você não dá tempo para ser fonte na vida delas, para você matar a sede delas. Só sei que quando Filipe termina de evangelizar, ele explica a mensagem que estava guardada em Isaías. O eunuco vê um rio e ele diz: eu creio em Jesus, eu creio no meu Salvador, eu creio que Ele veio para me salvar, eu creio que Ele é o próprio Deus. O que me impede de ser batizado agora? Filipe olha para ele e diz: nada te impede. Não dispense sujo pessoas que querem ser limpas, porque as igrejas hoje estão só limpando aquelas que elas querem. Não dispense sujo aqueles que querem ser limpos. Não faça isso, porque o segredo está em fazer o que ninguém quer fazer. Se você fizer apenas o que os outros querem fazer, você só vai ser mais um. Mas se você fizer aquilo que ninguém está fazendo, você vai ser a diferença no meio da multidão. Aleluia, Deus. Se coloque de pé. Pode desligar a luz. Coloca aqui para mim, Benção, no canto, por favor. Porque eu gostaria de convidar vocês a virem aqui na frente por um minuto. Todos, por favor. Não se preocupem com o espaço.